Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte, estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos continuar o nosso estudo no Evangelho de Mateus, capítulo 26, hoje considerando os versículos 47 ao 56, desse capítulo que é um capítulo bem maior do que os outros de costume. Nós vamos aqui nesse capítulo até o verso 75. Então hoje, os versículos 47 a 56. Vamos ler a bendita palavra de Deus. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre. E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada, e golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões: saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco ensinando, e não me prendestes. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Nós vemos aqui nesse texto a continuação daquilo que Jesus mesmo havia anunciado para os discípulos. Eis que o traidor se aproxima, no verso 46. Verso 47 diz que ele ainda falava, e eis que imediatamente Judas já tinha chegado, e ele diz aqui, para aumentar a ironia da ocasião, Judas, um dos 12, e com ele grande turba, ou seja, grande grupo, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. O que os comentaristas confirmam aqui é que certamente aquela que era chamada de polícia do templo estava aqui junto com mais um grupo e junto com Judas, que era aquele que iria indicar quem Jesus era precisamente. É de se lembrar que já era noite e naquele tempo não havia iluminação pública, não havia maneira de enxergar bem as pessoas. Certamente os discípulos estavam com algum tipo de tocha ou algum tipo de lâmpada que os permitisse caminhar, né? E pela noite ali se deslocar sem que tropeçassem ou sem que se deparassem com algo que os surpreendesse, mas não era como a luz do dia, em que as pessoas poderiam facilmente se reconhecer. Então Judas, porque conhecia mais a Jesus, certamente pela sua proximidade, ficou de indicar com um beijo aquele a quem eles deveriam prender. Perceba, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, a ironia dessa ocasião. Não só Mateus registra um dos 12, mas também é tão irônico que com um beijo Jesus fosse traído por aquele que esteve com ele durante 3 anos. E nós vemos que a saudação de Judas é justamente uma saudação diferente daquela dos outros discípulos. Judas o chama de mestre. Essa designação de mestre é aquela designação comum
dos judeus que não reconheciam Jesus como Messias. Judas aqui se destaca como um que realmente não pertencia ao grupo. Ele chama Jesus de mestre apenas e o beija, e Jesus também faz uma saudação que o destaca: amigo, para que vieste? Jesus não foi tão amistoso com relação a Judas, porque ele sabia o que Judas estava ali fazendo. E imediatamente o texto diz no verso 50 que eles se aproximaram e lançaram mão de Jesus, prendendo-o. Nesse momento, o verso 51 diz da reação de um dos discípulos. João, capítulo 18, diz que esse discípulo era Pedro. Pedro estava de posse de uma espada, ele desembainhou a espada e cortou a orelha de um dos servos do sumo sacerdote. E Jesus repreende esse servo aqui dele, esse discípulo, no caso Pedro, dizendo o seguinte: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. E Jesus inclusive diz o seguinte: acaso pensas que eu não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras segundo as quais assim deve suceder? Jesus reafirma o fato de que ele tem poder e tinha poder para impedir aquela ação. Ele poderia convocar os anjos e os anjos impediriam aquela ação ali. Mas Jesus fala isso aqui justamente para reforçar o fato de que tudo o que estava acontecendo ali estava sob o mais absoluto controle do Pai e também do próprio Jesus. Jesus não reagiu, Jesus não chamou os anjos, Jesus não esboçou nenhum tipo de retaliação, justamente para que ficasse claro que ele estava sob controle da situação e também que essa era a vontade expressa de Deus, exatamente como ele diz no verso 54: como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Aqui Jesus está fazendo uma menção, de modo geral, aos textos do Velho Testamento que diziam que Jesus deveria padecer. Aqui nós podemos lembrar, por exemplo, de Isaías capítulos 52 e 53 e de outros textos do Velho Testamento que apontam para o fato de que Jesus sofreria. Como servo sofredor, ele seria entregue, ele se daria como sacrifício, e esse seria o modo de sua morte, e especialmente isso tudo aconteceria porque era a vontade de Deus. E no verso 55, Jesus, para ampliar essa ironia do momento em que ele é preso e para também aumentar talvez a culpabilidade dos judeus, ele então diz o seguinte: disse Jesus às multidões, verso 55: saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador, ou seja, como a um ladrão? Todos os dias no templo eu me assentava convosco ensinando, e não me prendestes. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Aqui Jesus aponta para o fato de que ele esteve no templo o tempo todo, durante a semana, ensinando abertamente, e lá eles podiam tê-lo prendido. Mas para que se cumprissem as Escrituras e também para mostrar a forma sorrateira e enganosa como Jesus foi preso, porque desde o começo tudo isso estava sendo feito de modo ilegal, às escondidas, às escuras, de modo escuso, de modo sorrateiro, porque tudo estava realmente sendo feito contrário ao que era feito de forma legal. Jesus foi preso de forma ilegal, depois nós veremos que ele foi julgado de forma ilegal, foi condenado de forma ilegal e executado também de forma ilegal, porque Jesus era inocente, não havia culpa,
não houve acordo entre as testemunhas falsas que eles trouxeram, não houve nenhum tipo de defesa de Jesus, o que era permanentemente ilegal. E Jesus não responde às suas acusações porque elas eram falsas, como nós veremos adiante. Por ora aqui, nos cabe reforçar, como o próprio Jesus diz no verso 56, tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse as Escrituras dos profetas. E aí aquilo que o próprio Jesus disse acerca dos discípulos também é cumprido. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Os discípulos fogem exatamente como Jesus tinha dito um pouco mais cedo naquela mesma noite. Os discípulos o abandonam em vista do perigo iminente, em vista da sua prisão. Os discípulos o abandonam e fogem. Nós vamos continuar o nosso estudo do texto de Mateus capítulo 26 no nosso próximo encontro. Até lá então, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.